Escolher um bom professor de português pode fazer toda a diferença no teu progresso. Nem sempre é fácil perceber, sobretudo no início, se estás perante alguém competente ou apenas alguém mais ou menos convincente. Há sinais que podem ser linhas vermelhas e que te podem ajudar a avaliar a situação. A primeira linha vermelha é muito simples. O professor tem esta cara? Se a resposta é sim, precisas de um professor novo com urgência. Este tipo é o pior professor do mundo. Além de não te ensinar nada, vai fazer-te esquecer o português que já sabes. Muito cuidado. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight-to-the-point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. Comecemos pelo básico. O professor é falante nativo de português? Se não for, isso não é automaticamente um problema. Há excelentes professores não nativos. No entanto, é fundamental que exista transparência. Quando fala de pronúncia, o professor deve reconhecer que a forma como ele ou ela pronuncia certas palavras pode não corresponder exatamente à de um falante nativo. Se não disser nada sobre isso, é um sinal de alerta. Outro ponto curioso. Quantas línguas fala o professor? Alguém que ensina uma língua e demonstra interesse por línguas, mas só fala uma, levanta algumas questões. Mais ainda, se fala uma segunda língua de forma muito fraca, isso pode indicar falta de sensibilidade linguística. Quem compreende bem uma língua tende a desenvolver ferramentas para aprender outras. Isto não é uma regra absoluta, mas é um indicador útil. Passemos à gramática. Todos os professores, por mais experientes que sejam, têm momentos de dúvida. Isso é perfeitamente normal. No entanto, se sempre que fazes uma pergunta o professor precisa de ver depois ou responder mais tarde, então já não estamos a falar de falhas de memória, e sim de uma possível falta de domínio consistente da matéria. Relacionada com isto está a forma como responde às dúvidas. O professor limita-se a copiar e colar definições ou a ler textos, escritos por si ou por outros, sem conseguir explicar por outras palavras? Um bom professor deve conseguir adaptar a explicação ao aluno e não apenas recitar informação. E aqui entra um dos sinais mais reveladores. O professor só usa linguagem técnica? Se todas as respostas são dadas com conceitos linguísticos complexos, sem nunca traduzir isso para uma linguagem simples e acessível, pode significar que estás a ouvir definições memorizadas e não totalmente compreendidas. Saber explicar bem é, muitas vezes, a melhor prova de que se compreende. Da mesma forma, um professor competente consegue dar exemplos, e não apenas um. A capacidade de apresentar vários exemplos diferentes mostra que percebe como aplicar as regras a contextos variados. Se cada explicação vem acompanhada de um único exemplo, ou nenhum, aqui há gato. Outro sinal preocupante é a atitude perante o erro. Se o professor insiste que o problema és sempre tu, que não estudas o suficiente, que não prestas atenção, que não tens jeito, faz-lhe um favor e vai incomodar outro professor qualquer com a tua incapacidade. Ficam os dois mais felizes. E por fim, confia no teu instinto. O que o professor diz faz sentido? Parece-te demasiado vago ou absurdo? Se as explicações parecem sempre confusas, contraditórias ou simplesmente sem nexo, não penses automaticamente que a culpa é tua. A clareza não é incompatível com o rigor.
Um bom professor consegue ser preciso e compreensível ao mesmo tempo. Deves ter reparado que não falei em qualificações formais. O que vou dizer a seguir é muito subjetivo, claro. Não falei em qualificações porque acho que a existência de qualificações formais para ensinar não significa automaticamente que alguém será um bom professor. Todos nós andámos na escola e tivemos professores menos bons. Estou a pensar especificamente no meu professor de filosofia do 10º e 11º ano. Se por acaso estiveres a ver este vídeo, para ti. Se quiserem usar isto tudo contra mim, estou à vossa espera no italki ou no meu curso. Os links estão na descrição. Se vos ajudei de alguma forma, considerem apoiar-me no Patreon. Obrigado e adeusinho.